E aí pessoal, tudo certinho? Eu espero que sim. Hoje a gente vai continuar os nossos estudos de hidrostática. A gente vai relembrar o conceito de força de flutuação hoje. Provavelmente você já conhece isso simplesmente como um empuxo, né? Como de costume, se vocês tiverem dúvida, né? É só me contactar pelos nossos principais meios de comunicação, ok? Bom, sobre o que veremos hoje, o princípio da força de flutuação. Nós vamos ver como que a gente utiliza o princípio do empuxo em corpos que estão totalmente submersos em um fluido e também em corpos que estão parcialmente submersos em um fluido. Então, finalmente, a gente vai ver, através de um exercício exemplo, como é que esse princípio ajuda a determinar a densidade de diferentes fluidos. Vamos lá, então? Primeiro aqui, Arquimedes foi quem nos presenteou com as ideias da força de flutuação. Hoje, existe uma versão moderna desse princípio. Olha só, todo objeto mergulhado em um fluido em repouso sofre por parte do fluido uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Sobre esse princípio, vale destacar alguns pontos. Acho que está bem claro que o empuxo é uma força, né? Então vamos tratá-la como uma grandeza vetorial quando precisarmos usar então a segunda lei de Newton em situação com corpos flutuantes. É bom a gente ir notando que, assim como está ali no princípio, a direção dela é sempre a direção vertical e o sentido dela é apontando para cima, né? Acho que está bem claro ali nesse princípio, ok? Outra coisa, o peso do objeto, ele também é uma força. Ele também tem a direção vertical, só que o sentido dele é apontando para baixo. Para calcular o peso do objeto, é só fazer a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Isso vocês já devem saber. Mas às vezes pode ser útil a gente utilizar o produto da massa específica do objeto pelo seu volume. Só utilizar a mesma definição que a gente tem para a massa específica utilizada em fluidos, mas para objetos sólidos também. E agora, o que confunde muita gente, peso do fluido deslocado, né? Que é o que está sendo mencionado ali bem no finalzinho do princípio de Arquimedes. Quando se coloca um objeto imerso dentro de um recipiente que tem um fluido, o objeto naturalmente vai empurrar o fluido para algum lugar. Por quê? Porque eles não podem ocupar o mesmo espaço. Por exemplo, imagina se você tiver ali uma banheira muito cheia, digamos até o limite antes de começar a derramar. E aí alguém entra nessa banheira. Uma parte da água vai derramar. E o volume de água que derramou vai ser sempre exatamente igual ao volume da pessoa que está dentro da água. Aí, se você pesar esse volume, o peso dessa quantidade de água que foi derramada ou deslocada, ela é numericamente igual ao módulo do empuxo que a água que estava na banheira exerceu sobre o corpo da pessoa. E é assim que a gente vai calcular, então, a intensidade da força de empuxo. Agora, perceba que a pessoa na banheira, ela pode estar totalmente abaixo da superfície livre da água, ou só com uma parte do corpo dentro da água. Isso vai fazer com que o volume deslocado seja maior ou menor, não é mesmo? Por isso a gente vai estudar os dois casos. Quando o objeto fica totalmente abaixo da superfície livre e quando somente uma parte fica abaixo da superfície livre. De onde vamos partir nos dois casos é igual. Sempre começamos com o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei. Para isso, vamos pegar primeiro aquele nosso objeto bem simples, num sistema cartesiano 3D. A gente já sabe que ele tem um peso aí, que é vertical para baixo. Se a gente colocar ele imerso em um fluido, a gente vai ter também a força do fluido no objeto, que é o empuxo, que é vertical para cima. Aplicando então aí a segunda lei na direção vertical, a gente vai ter o seguinte, a soma das forças que agem nesse objeto é o produto da massa pela aceleração. Agora, como é que a gente escreve a parte esquerda dessa equação ali? Soma das forças, então vai ser empuxo menos o peso, O empuxo sendo representado pela letra B e o peso pela letra W, ok? Então, empuxo menos o peso é o produto da massa pela aceleração vertical do objeto, ok? E é daqui que a gente vai partir em todas as nossas análises, ok? Assim, tem um detalhe que vale a pena mencionar agora, que é sobre o ponto de aplicação dessas forças. É bom a gente lembrar que nas condições de equilíbrio, além de saber o módulo, a direção e o sentido das forças, a gente tem que saber também qual que é o ponto de aplicação delas. No caso do peso, vocês devem se lembrar que ele atua sempre no centro de gravidade dos corpos. Na maioria dos exercícios, o centro de gravidade ele fica no mesmo lugar do centroide dos corpos. Vocês lembram a diferença dessas duas coisas? Vale a pena agora vocês darem uma pausa aí
e dar uma pesquisada rápida para vocês relembrarem esses conceitos, ok? Vocês podem ir lá e fazer essa tarefa rapidinho. Tenta lembrar qual que é a diferença entre centroide e centro de gravidade. Em que caso que eles são iguais? Ou seja, quando é que eles estão na mesma posição? Já o ponto de aplicação do empuxo, a gente chama ele de centro de carena, ok? Essa informação é importante porque o fato de essas forças atuarem em pontos diferentes faz com que a posição relativa desses pontos determine a estabilidade dos corpos flutuantes em relação ao momento de giro. Uma embarcação, por exemplo, ela vai ser mais ou menos estável devido à posição relativa do seu centro de gravidade em relação ao seu centro de carena. Em cursos mais avançados ou mais específicos, é comum a gente entrar num detalhamento muito maior nos cálculos de análise desse tipo de estabilidade. Aqui na disciplina de fundamentos a gente não vai fazer isso, mas é importante pelo menos você saber que essas duas forças elas atuam em pontos diferentes, ok? Vamos ver então, como é que fica a análise dos objetos submersos sem ficar preocupado com a estabilidade do momento de giro, ok? Depois a gente vai ver um exemplo para fixar isso aí que a gente está vendo, né? Bom, primeiramente a equação fundamental, ok? Soma das forças fica como? Soma das forças em Z vai ser empuxo menos o peso, e isso vai ser igual ao produto da massa pela aceleração. O empuxo, a gente já sabe que é igual ao peso do fluido deslocado. E isso é o peso específico do fluido, que é a massa específica, e eu coloquei ali ρ, índice F, né? ρf ali, multiplicado pela aceleração da gravidade. Então, a massa específica do fluido vezes a gravidade, a gente já sabe que é o peso específico do fluido, igual está ali, né? A primeira parcela do lado esquerdo da equação. Isso multiplicado pelo volume do objeto, que eu represento ali como V índice O, ok? Que é o volume do objeto. Como o objeto está todo dentro do fluido, esse volume é exatamente o volume total do objeto. Agora, com relação à força-peso, a força-peso é o peso específico do objeto, que ali está como massa específica do objeto vezes a aceleração da gravidade. Massa específica é aquele ρ, O, que eu coloquei ali na segunda parcela do lado esquerdo, né? Vezes o volume do objeto também, né? Então é o peso específico do objeto vezes o volume do objeto. Olha só, agora, se a gente colocar em evidência o volume do objeto e a aceleração da gravidade ali no lado esquerdo da equação, e eu vou fazer isso por quê? Porque ele aparece nas duas parcelas, né? A equação vai ficar com a seguinte configuração, que é essa aqui, ok? Olha só que interessante. Do lado direito, a gente tem a massa, que é uma grandeza escalar, e ela é sempre positiva, né? E a aceleração vertical, ali, A índice Z. A aceleração vertical é uma grandeza vetorial. Ela tem direção vertical e a gente só precisa saber agora qual que é o sentido dela, né? E só tem duas opções. Ou ela pode ser vertical para cima ou vertical para baixo. Para saber qual que é o sentido dessa aceleração, a gente tem que analisar o quê? O lado esquerdo, né? A única coisa que sobrou para a gente ali. Então, olha lá do lado esquerdo. A gravidade e o volume, né? A aceleração da gravidade e o volume são sempre positivos. Então, são os termos de parênteses ali, que vai dizer para a gente se a aceleração tem sentido para cima ou para baixo. Se a massa específica do fluido é maior que a massa específica do objeto, aquele número entre parênteses ali é positivo. E o que vai acontecer? A aceleração AZ vai ser positiva também, né? E aí o objeto vai ter uma aceleração vertical para cima, ok? O que vai acontecer então? O objeto sobe, né? O objeto sobe. Por quê? Porque a força de empuxo sobre o objeto é maior do que o próprio peso do objeto. E no caso contrário? No caso contrário, a gente vai ter o quê? O objeto descendo, porque o empuxo é menor do que o peso, não é? No caso contrário, a gente vai ter o quê? Um objeto mais denso, né? Ou seja, com a massa específica maior que a massa específica do fluido. Portanto, o empuxo do fluido sobre o objeto é menor do que o próprio peso do objeto. Então, novamente, o que acontece? O objeto vai descer verticalmente para baixo, né? Até atingir ali, no caso, o fundo daquele recipiente. A gente vai ver então agora um exemplo bem simples para ver se a gente realmente entendeu isso que a gente acabou de ver, tá? Olha só, um pedaço de alumínio com massa de 1 kg e que tem massa específica de 2.700 kg por metro cúbico, ele está pendurado num dinamômetro e mergulhado completamente na água. Aí ele pergunta qual que vai ser a leitura no dinamômetro. Tem A, antes, e tem B, depois desse metal ser imerso na água. Ou seja, ele quer saber qual que vai ser a leitura no dinamômetro quando ele não está imerso na água e depois quando ele está imerso em água.
Tá aqui, ó, o esquema do objeto preso ao dinamômetro antes dele ser colocado imerso na água, né? Ó. Note que já tem ali do lado, né, um diagrama com as forças que atuam no objeto, né? A gente representou ele com um ponto e colocou as forças ali. Quais são essas forças, né? Ó, a gente tem a tensão no fio, ok, do dinamômetro, e o peso do objeto, né? A tensão apontando para cima e o peso apontando para baixo. Então essas duas forças são as forças que se equilibram ali, né, para manter a aceleração desse objeto igual a zero, né? Bom, talvez alguém esteja se perguntando, mas professor, esse objeto ele não está imerso em ar? E o ar, como é um fluido, não deveria exercer empuxo sobre esse objeto? Bom, a resposta é sim. Só que como a massa específica do ar é muito pequena, né, ela é pequena demais, a intensidade do empuxo que o ar exerce sobre esse objeto também é muito pequena. Então o vetor que representa o empuxo do ar, ele está ali, né? Você só não está vendo ele porque esse vetor é muito pequeno, ok? Ó, aqui a gente tem o caso em que o objeto é imerso na água. Além da tensão no fio, né, e do peso do objeto, agora a gente consegue ver também o empuxo da água sobre esse objeto, né? Primeiro a gente já viu que na equação do equilíbrio a gente sempre precisa do volume do objeto. Então a gente já pode calcular ele, né? Tá aqui, ó. Por que a gente vai calcular ele? Porque o exercício já nos forneceu o que é necessário para determinar esse volume. A gente vai usar a definição de massa específica. Ok? Massa específica é massa sobre volume. E se a gente isolar o volume, né, nessa expressão, a gente consegue calcular, então, o volume desse objeto, né? Ó, o volume vai ser a massa do objeto, que é 1 kg, que ele forneceu, dividido pela massa específica do objeto, que é 2.700 kg por metro cúbico. Toma cuidado sempre aí para perceber se está tudo já no Sistema Internacional de Unidades. Feito isso, né, ó, o volume ali é 3,7 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Ok? Bem simples isso, né? Bom, agora com a equação de equilíbrio em mãos, a gente só precisa o quê? Isolar a tensão, né? A soma das forças na direção Z, e a gente vai fazer isso primeiro ali, ó, para o caso em que o objeto não está na água, né? Soma das forças em Z é igual a zero, né? Porque o sistema aqui está em equilíbrio, ok? Nesse caso especificamente, a aceleração vai ser zero porque o fio segura o objeto, né? Você percebeu, a massa específica do objeto, ela é muito maior que a massa específica do ar, e também é muito maior que a massa específica da água. Então, se a gente não tivesse aquele fio segurando o objeto, nos dois casos, ele teria uma aceleração vertical para baixo. Dessa forma, ó, no primeiro caso, a tensão é o peso do objeto menos o empuxo do ar sobre o objeto, ok? É só você usar naquela primeira equação ali, ó, fazer o que? É isolar a tensão, né? Isola a tensão, a gente vai ter ali peso menos o empuxo do ar. Isso é relativamente fácil de calcular, né? Se você fizer a continha aí, a tensão então vai ser o peso do objeto, que é a massa do objeto vezes a aceleração gravitacional, que a gente está adotando 9,81, né? Menos o empuxo do ar sobre o objeto, que é o peso específico do ar, que é a massa específica do ar vezes a aceleração da gravidade. Então tá lá, ó, massa específica do ar 1,29 kg por metro cúbico vezes a aceleração, também 9,81, vezes o volume, o que a gente acabou de calcular. Se eu fizer essa continha aí, ó, a tensão vai dar igual a 9,81 newtons. Aí aqui vale a pena você perceber, ó, que se você remover termo ali, né, a parcela relativa ao empuxo que o ar exerce sobre o corpo, o resultado ele praticamente não se altera, porque a gente pegou ali uma solução com uma precisão de 2 casas decimais, né? E aquele valor que a gente calculou ali para o empuxo, ele está numa ordem de grandeza que é 3 vezes menor do que o peso do objeto, né? Por esse motivo, é muito comum a gente desprezar o empuxo que o ar exerce sobre os objetos, né? Porque em geral ele é muito pequeno mesmo, ok? Então é isso que a gente vai fazer em geral, tá? A gente vai pegar e desprezar o empuxo do ar sobre os objetos. Agora, se a gente fizer exatamente a mesma análise no segundo caso, em que ao invés do empuxo do ar sobre o objeto, a gente vai ter o empuxo da água, a gente vai ter a seguinte expressão desenvolvida, né? A soma das forças vai ser então ali, ó, tensão menos o peso mais o empuxo igual a zero. E aí, se a gente isolar a tensão, né? A tensão vai ser novamente ali o peso do objeto menos o empuxo que a água exerce sobre o objeto. Fazer essa continha é relativamente fácil, né? Você facilmente verifica que isso daí vai dar 6,18 newtons, ok? O que significa, ó, que o empuxo da água sobre o objeto é de 3,63 newtons, né? A diferença lá entre 9,81 newtons e 6,18, né? É exatamente essa diferença aí vai ser o empuxo da água
sobre o objeto, ok? É por isso que a gente tem essa sensação de alívio, de peso, né, quando a gente está submerso em água. De certa forma, o empuxo, ele ajuda a vencer o esforço que é necessário para equilibrar os objetos que estão submersos, né? Mas e como a gente faz quando só uma parte do objeto está submerso? A gente vai ver isso agora. Nesse caso, já sabemos inicialmente que a aceleração vertical é nula, ou seja, o objeto flutua, e a soma vetorial das forças que atuam nele é igual a zero. Aqui está um esquema bem simples dessa situação. Perceba que nessa situação, o empuxo que atua na porção do objeto que está submersa é exatamente igual ao peso do objeto. Vocês já devem ter percebido também que, nesse caso, o volume do objeto não vai ser igual ao volume deslocado de fluido pela porção submersa do objeto. Aqui, então, a gente tem a condição de equilíbrio, né? Ela nos leva a isso daqui, né? O empuxo é igual ao peso. Desenvolvendo essa expressão dos dois lados, a gente vai ter essa expressão aqui. Como a aceleração gravitacional é um fator que aparece nos dois lados da equação, a gente pode simplificar ela desse jeito, ó. Agora, a gente tem somente volume e massa específica na equação, ou seja, do lado esquerdo e do lado direito a gente só vai ter massa específica e volume. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar e colocar os termos, né, os fatores relativos ao volume de um lado da equação e os fatores relativos à massa específica do outro lado da equação. E ela vai ter a seguinte configuração, ó. Note que agora, o que a gente tem ali do lado esquerdo, ó? V índice F, que é o volume de fluido que foi deslocado pela parte do objeto que está submerso, dividido por V índice O, que é o volume total do objeto. Ou seja, esse termo VF sobre VO é a fração do volume do objeto que está submersa. E do lado direito, a gente tem a razão entre a massa específica do objeto e a massa específica do fluido. E essa é a relação usual que a gente vai utilizar em problemas de corpos que estão parcialmente submersos. Bom, vamos a um exemplo aqui, ó. A massa específica do gelo é 920 kg por metro cúbico e a massa específica da água do mar, 1025 kg por metro cúbico. Calcular a fração do volume de um iceberg de gelo imerso quando o iceberg flutua na água. Esse é bem simples. Como já temos a massa específica do objeto, que é o gelo, e a massa específica do fluido, que nesse caso é a água do mar, podemos obter diretamente a fração de gelo que está abaixo da superfície livre da água do mar. Utilizando essa equação, olha só, que é a equação usual que a gente já determinou anteriormente, a gente encontra que quase 90% do iceberg está embaixo da água, né? Ali deu 0,898, dá 89,8%, quase 90%. Daí que vem aquela expressão, né? Essa é somente a ponta do iceberg, né? Que é geralmente usada para mostrar que, na realidade, o problema que você tem provavelmente é bem maior do que aquilo que você está realmente percebendo, tá? Vamos para outro exemplo aqui, ó. Uma bola flutua na água, mas afunda em um determinado solvente. A água está colorida de verde para você não confundir ela com o solvente. Note a profundidade que a bola afunda na água. Se o solvente for adicionado cuidadosamente ao recipiente que contém a água, enquanto a bola flutua na água, a profundidade de flutuação da bola no interior da água será item A maior, item B menor, o item C vai ser a mesma. Bom, então aqui o solvente que está na direita, ele vai ser colocado, né, cuidadosamente no frasco da esquerda, que é esse que tem a bolinha e também a água foi pintada de verde, né? Esse exemplo, a maioria das pessoas erram porque ele parece ser meio contraintuitivo. É muito comum achar que quando você adiciona o solvente, esse fluido novo ele vai pressionar a superfície da bolinha, né, afundando ela um pouco mais dentro da água. E já vão marcando precipitadamente a opção A, né, dizendo que a profundidade vai ser maior. O segredo aqui é você lembrar de fazer uma rápida análise das forças que atuam no objeto antes e depois de colocar o solvente. Antes de colocar o solvente, a situação é essa, né? Ó. A gente tem somente o empuxo da água no objeto equilibrando o seu peso. Então a gente vai ter ali, ó, empuxo menos o peso igual a zero, né? E no segundo caso,
quando colocamos o solvente, teremos, além do empuxo da água atuando na bolinha, o empuxo do solvente também atuando na bolinha. Ou seja, a força total de empuxo sobre a bolinha vai ser maior. Daí ela vai experimentar um deslocamento vertical para cima. Isso em relação à superfície livre da água, ok? Isso acontece porque o empuxo do solvente sobre a porção da bolinha que está no solvente é maior do que o peso da porção da bolinha que está no solvente. Daí ela dá uma subidinha. E olha só como fica a configuração final. Legalzinho, né? Portanto, ó, a alternativa B é a correta. A profundidade de flutuação na água será menor. Esse exemplo 2 traz um pouco dessas questões conceituais que acabam, às vezes, nos trapaceando, né, nos exercícios. Bom, agora a parte final, onde vamos usar o princípio do empuxo para a gente ver como funciona um densímetro, que é um aparelho para medir densidade de fluidos. Nesse caso específico, de líquidos, ok? Vamos lá, ó. Um densímetro é um indicador de densidade relativa, sendo o valor indicado pelo nível no qual a superfície livre intercepta a haste que flutua num líquido. A marca 1 é o nível em água destilada. Então, se vocês olharem ali, ó, na figura do lado esquerdo, a gente tem ali marcando ali qual que é a posição, né, aonde o densímetro vai entrar em equilíbrio com a superfície livre quando ele estiver em água destilada. Para o instrumento mostrado, o volume imerso em água destilada é de 15 centímetros cúbicos, ok? Ou seja, aquele V índice F, né, quando esse negócio aí está dentro da água destilada, é de 15 centímetros cúbicos. Nesse caso aí, ó, no desenho que a gente tem, ele está ali dentro do ácido nítrico, né? Então note que a porção do densímetro que está submerso no ácido nítrico é menor do que quando ele está submerso em água destilada, ok? A haste, ó, ela tem 6 milímetros de diâmetro, então ele forneceu a dimensão diâmetro ali, né? Então, evidentemente que a aproximação geométrica que a gente vai fazer para esse tubo aí é a de um cilindro, né? Um cilindro com diâmetro D ali, ó, de base 6 milímetros. Aí ele pede, determine a distância H, aquela distância H ali, ó, da marca 1, quando o densímetro é colocado numa solução de ácido nítrico, cuja densidade relativa é igual a 1,5, densidade relativa com relação à água, né? E como a gente vai fazer para resolver esse exercício agora, né? Aparentemente, o que ele nos forneceu? Ó, ele forneceu a marca dele quando está na água destilada, forneceu o volume que fica submerso, né? O valor total do volume que fica submerso quando ele está na água destilada. Ele nos forneceu ali o diâmetro do tubo, né? Que tem formato cilíndrico, e forneceu também, obviamente, ali a densidade do ácido nítrico. Bom, o que não muda, quer esse densímetro esteja na água ou no ácido nítrico? A massa do objeto, é ela que não vai mudar. Ela vai permanecer a mesma em qualquer fluido que você colocar ela, ok? Então, seja onde esse densímetro estiver, a massa do densímetro vai ser sempre a mesma. O que vai acontecer de diferente? Bom, ele só vai afundar mais ou menos dependendo do fluido no qual ele for colocado, né, em função da sua densidade. Sabendo disso, ó, a gente pode escrever expressões para a massa do densímetro, ok? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai escrever uma expressão para calcular a massa do densímetro quando ele está na água e uma expressão para a gente calcular a massa do densímetro para quando ele está no ácido, ok? Então, ó, primeiro, quando esse densímetro é colocado na água, o que vai acontecer? Ó? O peso menos o empuxo, ou o empuxo menos o peso, isso vai ser igual a zero. Então, ó, o peso do densímetro, que é a massa dele, que eu estou chamando de M ali, ó, M maiúsculo, né? Vezes a aceleração da gravidade, menos o empuxo que a água destilada produz sobre o densímetro, isso vai ser igual a zero. Note que nas duas parcelas do lado esquerdo dessa equação, a gente tem a aceleração da gravidade. Então, se a gente dividir toda essa equação pela aceleração da gravidade, a gente consegue simplesmente isolar a massa do densímetro, e a massa do densímetro vai ser numericamente igual ao quê? A massa específica da água vezes o volume que fica submerso em água, ok? Então a gente já consegue com isso calcular a massa do densímetro? Consegue, né? Se você olhar em uma tabela de mecânica dos fluidos, você consegue determinar a massa específica da água.
e o volume que fica submerso em água destilada já foi fornecido, né? O volume que fica submerso ali, ó, 15 centímetros cúbicos, ok? Então, se você quisesse calcular a massa, você já poderia, de certa forma, calcular. A gente não vai fazer isso, né? A gente vai brincar um pouquinho com as expressões que nós vamos obter, porque aí a nossa solução ela fica bastante elegante, né? Então, ó, vamos fazer essa mesma análise para a massa do densímetro quando a gente coloca ele dentro do ácido nítrico, ok? Então, olha só como é que vai ficar a expressão. Mesmo esquema, né? A mesma equação de equilíbrio. Peso, né, do densímetro menos o empuxo que ele sofre devido à ação do ácido nítrico é igual a zero. Então, novamente, dividindo pela aceleração da gravidade toda a equação e isolando a massa, a gente tem que a massa, então, do densímetro vai ser igual à massa específica do ácido nítrico multiplicado pelo volume do densímetro que está submerso em ácido nítrico. Então, essas duas expressões elas são muito parecidas. A única coisa que muda é que na de cima, né, quando ele está na água, você tem a massa específica da água, na de baixo você tem a massa específica do ácido nítrico. E a gente já sabe, né, que também os volumes submersos são diferentes. O volume que vai estar submerso quando ele está na água destilada é maior do que o volume submerso quando ele está no ácido nítrico, né? Porque, ó, se você olhar para a nossa figura aí novamente, quando ele está na água, aquele cilindro ali, né, ó, de altura H, ele está totalmente abaixo do nível da água, né, da água destilada. E agora, quando ele está ali naquela situação, né, com ácido nítrico, ele está acima, né, ok, da superfície livre do ácido nítrico. Ora, sabendo disso, a gente já consegue, como essas duas coisas são diferentes, né, porque em termos, né, a gente tem a massa específica do ácido nítrico também, uma vez que ele forneceu a densidade do ácido nítrico, e a densidade é a relação entre a massa específica de um fluido e a massa específica de um fluido padrão, a gente, de certa forma, a gente já tem a massa específica do ácido nítrico também, né? Agora, a gente pode relacionar, né, os volumes submersos do densímetro no ácido nítrico e na água. Então, a gente vai escrever uma expressão para isso, né? Qual que é essa relação? Ó? O volume imerso no ácido nítrico é menor do que o volume imerso na água, né? E essa é a relação, né? O volume imerso no ácido nítrico, ele vai ser igual ao volume imerso na água destilada, menos o volume daquele cilindro lá, ó, de altura H. E como é que a gente calcula o volume daquele cilindro de altura H? Πd ao quadrado sobre 4, né? Π vezes o diâmetro daquele tubo, né, dividido por 4, que é a área de seção transversal, multiplicado pela altura ali, que é a altura H, ok? Então, aí a gente consegue relacionar o volume do ácido nítrico diretamente com o volume de água, porque o volume de água é exatamente o que nós temos, né? E aí a gente vai ter nessa expressão para o volume é que vai aparecer o H que nós estamos querendo determinar ali, ok? Bom, como essa massa do densímetro não muda, né? Esteja ele na água ou no ácido, a gente pode igualar as duas primeiras expressões que nós achamos ali, né? Que elas são com relação à massa. Então a gente pode igualar essas expressões. Olha só como vão ficar essas expressões aí. Quando nós igualamos as massas, a gente vai ter ali, ó, massa específica da água vezes o volume da água, né? É igual a massa específica do ácido nítrico vezes o volume no ácido nítrico. E aí nessa minha expressão, ó, já coloquei ali, ó, aqui a expressão para a massa na água, aqui a expressão para a massa no ácido nítrico, e eu já fiz essa substituição, né? Onde tem o volume do ácido nítrico, ali na expressão da massa para o densímetro quando ele está no ácido nítrico, eu já coloquei a relação do volume do ácido nítrico com relação ao volume que ele tem na água, né? O volume do ácido nítrico é o volume na água menos aquela coluna ali que tem a forma geométrica de um cilindro, né? Ok? Então é assim que fica a nossa expressão. Bom, a gente pode resolver isso daí para H, ok? É só resolver essa expressão para H. E é exatamente o que a gente faz ali na segunda linha, né? Ó, se você isolar o H ali, você vai ter que H é igual a 4 vezes o volume do densímetro quando ele está na água, dividido por π vezes o diâmetro do densímetro, né? O diâmetro do tubo do densímetro, que multiplica 1 menos 1 sobre a densidade do ácido nítrico. Ora, por que apareceu a densidade do ácido nítrico ali, ó? Na primeira linha da expressão ali, é só você fazer o quê? Como tem massa específica da água de um lado e massa específica do ácido do outro lado, é só você dividir toda essa expressão por massa específica da água, né?
Então, no lado esquerdo, massa específica da água dividido por massa específica da água, isso vai dar 1, né? E massa específica do ácido dividido por massa específica da água, isso é exatamente a densidade do ácido, que a gente já sabe que é 1,5, ok? Então agora a gente já tem tudo, né? O volume quando o densímetro está na água, né? O volume submerso quando o densímetro está na água a gente já tem, ele já forneceu 15 centímetros cúbicos. A gente só precisa tomar o cuidado de colocar isso em metros cúbicos, ok? A gente tem também o diâmetro, ele já forneceu o diâmetro pra gente, né? Ele deu em milímetros ali, vale a pena você colocar em metros também, né? E ele forneceu a densidade, né? Que é adimensional ali, que é 1,5, ok? Se você fizer essa continha, então você vai determinar ali, ó, que essa altura H é de 177 milímetros, ok? Bem simples, né? Esse é um exemplo em que ele pediu para você calcular essa distância H aí, né? Mas é claro que, efetivamente, quando você está usando o densímetro, o que você faz é coloca ele dentro do fluido no qual você quer determinar a densidade, certo? E ao invés naquela expressão ali de você isolar o H, você isola exatamente quem? A densidade do fluido, né? Você isola a densidade do fluido e aí, conhecendo qual que é o volume que vai estar submerso em água destilada, conhecendo o diâmetro dele e fazendo a leitura ali, né? Que tem a graduação certinho ali, você faz a leitura da distância H, você vai conseguir então determinar a densidade do fluido, ok? De qualquer fluido aí. Em geral, um fluido, obviamente aí o fluido tem que ser um líquido, né? Para você fazer a utilização desse densímetro. Bom, por hoje é isso, tá, pessoal? Eu espero que a maior parte aí desse conteúdo tenha ficado clara. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para me contactar, ok? Um forte abraço para todo mundo aí e até a próxima aula, ok? Tchau, tchau.